Um tipo de piada ou uma brincadeira que acontecia muito aqui, era quando você chegava em algum local, geralmente numa lanchonete, e dizia assim: eu queria uma coxinha. E o atendente da lanchonete, geralmente o próprio dono, respondia: ué, e não quer mais? E essa é uma brincadeira. É um tipo de trocadilho ou uma brincadeira ali, um jogo de palavras. Queria uma coxinha, quero uma coxinha. Você entende aí? A gente tem um pouquinho de humor. E em geral, o brasileiro é um povo bem humorado. Em geral, nem sempre. E lembre-se, bem-humorado não quer dizer feliz. A gente também tem uns probleminhas aí. Mas o fato é que a gente adora fazer brincadeiras e contar piadas. E hoje eu tenho aqui algumas piadas para você. Elas são para duas coisas. Primeiro, para ver se você realmente está entendendo tudo isso. E segundo, para mostrar um pouco o que eu falei no outro vídeo sobre as características do humor brasileiro. Falando assim, parece que foi uma palestra, uma coisa muito importante, mas foi um bate-papo. Se você não tiver assistido, dê uma olhada em algum local nesta tela que você vai poder assistir o outro vídeo. Você vai clicar lá e vai assistir, tá bom? Para saber um pouco mais. Mas antes, lembre-se, eu sou o Eli, seu professor de português. Se quiser bater um papo comigo e com outras pessoas, você pode participar do nosso clube de conversação. É um clube de conversação que funciona todos os dias de todas as semanas. A gente se reúne algumas vezes por semana para bater um papo sobre assuntos específicos. E às vezes só para bater um papo porque a gente gosta de conversar. Se você quiser saber mais sobre o clube de conversação, dê uma olhada na descrição desse vídeo e você vai encontrar lá um link para saber tudo sobre o que está acontecendo. Agora a gente vai começar com as nossas piadas. E eu contei no outro vídeo que no Brasil a gente tem estereótipos, ou melhor, a gente tem tipos de piadas. E a gente tem alguns tipos de piadas que não são mais usados. Por exemplo, piadas de loira, piadas de sogra, piadas de português, para dar alguns nomes. E a gente não usa mais essas piadas porque elas realmente são ofensivas, a gente tem que ter um pouquinho mais de consideração pelas outras pessoas, né? Não podemos ser também assim tão malucos. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês, todo brasileiro, pelo menos que tem aí uns 20, 25 anos, cresceu ouvindo essas piadas. Então eles vão conhecer, mas hoje a gente está mudando um pouco a nossa perspectiva. Só que o que eu trago para você hoje são piadas aprovadas para a família, para todas as idades, que são algumas piadas e charadas também. O primeiro, inclusive, é um tipo de charada, que são as piadas de o que é o que é. Ela corresponde às piadas de toque-toque que tem em outros países, mas no Brasil a gente não tem realmente toque-toque, a gente tem mais o que é o que é. E a lógica é, a gente pergunta o que é, e depois dá a charada, e a outra pessoa tem que responder. Eu trago para você aqui 3 piadas de o que é com as respostas. Então, você precisa pausar o vídeo, responder e continuar o vídeo. E aí eu vou explicar um pouquinho, se eu entender também a piada. Eu estou tirando essas piadas de um site específico. Se você quiser testar os seus conhecimentos, dê uma olhada na descrição. Lá você vai encontrar de onde eu tirei essas piadinhas, ou essas charadas. A primeira delas é: o que é o que é? É feito para andar, mas não anda. O que é o que é? É feito para andar, mas não anda. Eu não tenho ideia, mas vamos ver a resposta. É a rua. Sim, a rua é feita para andar, ou seja, você anda na rua, mas a rua sozinha não anda. Ai, ai, ai. A próxima charada é o que é o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. O que é o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. Eu chuto que é relógio, não sei. Mas vamos ver qual é a resposta. É o relógio, sim. Porque o relógio dá várias voltas, né? Os ponteiros dão voltas no relógio, então, sim, o relógio dá voltas. O último é o que é o que é? Tem cabeça e tem dente, mas não é bicho e nem gente. O que é o que é? Tem cabeça
e tem dente, mas não é bicho e nem é gente. Eu acho que vocês vão escutar o miado da minha gata, é um bicho. E a resposta é o alho. Aí, para saber a resposta dessa, você tem que realmente saber como é que a gente consome e compra o alho aqui no Brasil. Geralmente, a gente compra a cabeça de alho, que é todo aquele bulbo. E no bulbo do alho tem vários dentes. Então, geralmente, a gente tira um dente de alho, descasca e faz o que você tem que fazer com ele. Então, essa você realmente precisa conhecer não só o vocabulário, como o idioma também. Eu também disse que tem piadas de Joãozinho. Se você escrever aí no Google, piadas de Joãozinho, você vai ver centenas e centenas desse tipo de piada. Mas eu trago para você aqui só uma e você vai ver como é que elas são. Que é sempre de uma criança malcriada, esperta ou um pouco desbocada, que fala palavrões. A piada é a seguinte. O Joãozinho chega tarde na escola de novo. Aí a professora diz: "Poxa, Joãozinho, você chegou atrasado de novo?" Aí o João foi e disse: "Foi, professora." E a professora pergunta: "Mas por que você faz isso? Ou por que você fez isso hoje?" E o Joãozinho disse: "Porque eu me acordei tarde." E aí a professora pergunta: "Ué, e por que não acordou mais cedo?" E aí o Joãozinho responde: "Porque já era tarde." Então, essa é a piada de Joãozinho. É sempre essa coisa e sempre tem uma professora coitada que sofre nas mãos do Joãozinho. A gente também tem as piadas de pontinho ou as charadas de pontinho. Geralmente a gente pergunta: "O que é um pontinho?" E você continua. Por exemplo, o que é um pontinho branco na neve fazendo abdominal? E abdominal é aquele exercício que as pessoas geralmente se deitam no chão, colocam as mãos aqui para o abdômen, né? Então, o que é um pontinho branco na neve fazendo abdominal? E a resposta é o abdominável homem das neves. A próxima é: o que é um pontinho rosa na garagem? É uma picape. É uma picape. Ai, meu Deus. E a última dessas é: o que é um pontinho roxo no fundo da piscina? O que é um pontinho roxo no fundo da piscina? A resposta é uma ervilha prendendo a respiração. Ai, gente, essas piadas, quando a gente é criança, são mais divertidas. Hoje em dia elas só parecem bobocas. Tenho que dizer. E também tem as piadas de tiozão, que geralmente são aquelas piadas sem graça ou então bobocas, que você olha e faz, né? Tipo, isso aqui é um sinal de ai, que coisa boba, ai, que coisa estúpida. Então, uma delas é: o que o pato falou para a pata? O pato falou: "Vem cá." Eu disse para você, são piadas de tiozão. Nem sempre elas são tão boas. A outra é: você sabe qual é ou quem é o rei dos queijos? Aqui é o queijo, nham, 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 aquela coisa de comer. Então, quem é o rei dos queijos? É o rei queijão. É o rei queijão. Meu Deus, que bobo. É o rei queijão. Aí, aqui a palavra correta, a original é requeijão, que é um tipo de queijo, mas aqui a gente está fazendo a brincadeira. E a última piada de tiozão, essa daqui é um trocadilho, ou seja, quando você muda uma palavra por outra e faz uma brincadeira, é o que é que acontece quando chove na Inglaterra? O que é que acontece quando chove na Inglaterra? Eu duvido que você saiba. A resposta é: vira inglalama. Sacou? Inglaterra, a terra quando molha vira lama, então inglalama. Meu Deus. Ainda é segunda-feira o dia que eu estou gravando esse vídeo de manhã e a gente já está nessas piadas. A semana vai ser boa. E na fonte de que eu peguei essas piadas, lá você vai ver 30 delas. Então, você vai caprichar no seu português, vai usar as suas habilidades de conversação e contar essas piadas para todos os seus amigos. E, se você quiser e puder, compartilha comigo de qual piada você mais gostou. A gente tem muita piada aqui, tem algumas histórias longas, né? Inclusive, antes de eu finalizar esse vídeo, olha aí, um falso final. Vou te contar mais uma piadinha. Essa piada, na verdade, é uma história longa e a gente tem piadas assim também, narrativas, que é a seguinte. Um ladrão invade a casa de noite, né? Ele entra na casa sem ser convidado. E aí ele começa a roubar as coisas e escuta assim baixinho: Jesus está te olhando.
E aí ele fica olhando para um lado e para o outro, sem saber o que é, e de novo, Jesus está te olhando. E quando ele vai, procura, encontra de onde vem a voz. A voz vem de dentro de uma gaiola, e dentro dessa gaiola tem um papagaio. Quando ele olha para o papagaio repete, Jesus está te olhando. E aí ele, ué, que papagaio estranho? Qual é o seu nome, papagaio? Aí o papagaio diz, né? Santo Antônio. E aí o papagaio, o ladrão diz, né? Ai, que doido, quem é que coloca nome de Santo Antônio em papagaio? E aí o papagaio vai e responde, O mesmo doido que chama de Jesus o Pitbull, que está atrás de ti. Então, por isso era Jesus que está te olhando, porque Jesus era o nome do pitbull que a pessoa criava na casa. E aí ficou a última. Eu tenho também piadas de papagaio que são bem comuns aqui no Brasil. Agora sim, me conte aí de qual piada você mais gostou, ou se você conhece alguma piada também, compartilhe comigo nos comentários, tá? A gente se vê na próxima, porque depois dessa eu preciso tomar um bom café.